Olá, neste segundo vídeo sobre JavaScript vamos começar a ver algumas funcionalidades mais úteis em JavaScript, mais úteis no sentido de nos ajudarem a manipular de alguma maneira a nossa página. E aqui vamos começar para já com funcionalidades relativamente básicas, mas que representam também as mais importantes, as mais frequentes, na verdade. A primeira coisa uma das primeiras coisas que nós queremos fazer em JavaScript ao iniciar qualquer processo é obter um ou um conjunto de elementos que estão no nosso HTML. Portanto, nós temos que obter referências para esses elementos para depois os podermos manipular, alterar estilo, remover se for necessário. Em JavaScript nós temos várias formas de fazer isso. Eu vou referir aqui várias, mas enfatizar duas funções principais, que são estas duas que estão aqui no topo. Esta lista, na verdade, tem a lista de funções que nós podemos usar para obter elementos de maneiras diferentes, mas já ordenadas por importância. Portanto, estas duas, do meu ponto de vista, são aquelas que devem esforçar-se por decorar e compreender. Estas três são formas que se encontram ainda frequentemente em vários exemplos e, portanto, eu vou passar rapidamente e explicá-los rapidamente. Esta última encontra-se pontualmente, não é muito frequente, não é muito útil e, portanto, nem sequer a vou mencionar, mas claro que podem procurar depois na documentação no site da Mozilla e procurar mais informação sobre aquela função também. Então, formas de obtermos elementos do nosso HTML. Numa situação em que nós queremos manipular apenas um elemento e sabemos logo de antemão que é apenas um elemento que queremos manipular, temos a função querySelector. E pelo nome já estão provavelmente a imaginar que isto tem algo a ver com CSS. E na verdade tem, ou seja, uma função que nos permite selecionar, obter uma referência para um elemento que está no documento HTML usando um seletor CSS. E isto é uma vantagem porque nos permite reutilizar conhecimento que nós já temos de CSS. Portanto, não temos que decorar aqui uma nova forma de obter elementos. Usamos seletor CSS como parâmetro desta função querySelector. Esta função retorna apenas um elemento, mesmo que o seletor que nós usamos como parâmetro, mesmo que ele potencialmente selecionasse vários elementos no documento. A função vai retornar apenas o primeiro elemento. Portanto, neste exemplo, temos aqui uma estrutura muito simples, com várias divs, com classes CSS atribuídas e classes diferentes. Nós podemos ver aqui que no nosso JavaScript para já não estamos a fazer nada com estes elementos, estamos apenas a obtê-los, ok? Para depois mais tarde os manipular. Mas para já vamos apenas colocá-los em variáveis. E estamos a ver aqui algumas formas diferentes de usar ou seletores diferentes que podemos usar nesta função querySelector. Aqui, por exemplo, vamos selecionar, vamos obter e colocar dentro desta variável note o primeiro elemento selecionado por este seletor CSS. Isto estamos a ver que é um seletor baseado em classe. Portanto, .note vai selecionaria os elementos que tenham a classe note atribuída, que seriam este e este, mas este só retorna o primeiro, portanto vai retornar o elemento div. E podemos ver, logo a seguir fazemos o console log, portanto podemos ver, na verdade, verificar que de facto esse elemento foi obtido. Se abrirmos aqui a consola, vemos isto corresponde ao primeiro console log e vemos que foi aquela div class note 1 corresponde ao primeiro elemento. Já agora aproveito para mencionar outra funcionalidade interessante da consola de JavaScript do browser, que dá jeito frequentemente, que é o facto de o próprio console log, como estão aqui a ver, tem uma formatação
formata as mensagens de maneira a as tornar legíveis, portanto, aqui ele percebe que aquilo era HTML, que era um elemento HTML e, portanto, formata em código HTML, e para além disso, quando passamos o cursor por cima, ele seleciona o elemento também na janela onde a página está a ser mostrada. Então, estão a ver que ao selecionar, ele assinala qual é o elemento na visualização da página. Mas pronto, query selector, seletor.note, importante, o seletor é texto, portanto é um parâmetro tipo string, tem que ter as aspas à volta. Mas podemos usar seletores mais complexos, portanto os seletores que conhecemos em CSS podemos usar aqui. Se quiséssemos selecionar o elemento H2 dentro da div com a classe Note, podemos fazer isto, por exemplo. .note espaço H2, portanto, genericamente selecionaria todos os H2 descendentes de um elemento com a classe Note. Neste caso, nós sabemos que só existe este H2 que está nessa situação, e portanto é este que vai ser devolvido. Ou este, podemos selecionar elementos div que simultaneamente têm a classe menu atribuída, e neste caso é apenas este que corresponde. E no final temos sempre, depois de correr cada uma destas linhas, temos, para além de atribuir à variável, é uma variável diferente, fazemos o console log, e aqui ao abrir vemos que de facto foram aqueles 3 elementos que foram selecionados. O H2 e depois a div com a classe menu, aquele o último elemento. Tendo estas variáveis, nós depois, daqui a um bocadinho, vamos ver como é que podemos, de alguma maneira, manipular, modificar aquele elemento. Okay? Para já estamos no primeiro passo, que é sempre, ou frequentemente, o primeiro passo é obter uma referência para um elemento ou para um conjunto de elementos. Se quisermos obter uma referência para um conjunto de elementos, vamos imaginar que queremos manipular, modificar simultaneamente vários elementos do nosso HTML, podemos usar a variante Query Selector All. Estão a ver pelo nome, a diferença é que em vez de retornar apenas um, retorna uma lista de elementos, retorna um array de elementos, retorna todos os elementos que verificam a condição do seletor. É importante perceberem bem a diferença entre estas duas funções. Okay? Esta Query Selector retorna um elemento, esta Query Selector All retorna um array. Mesmo que o seletor selecione apenas um elemento, esse elemento único vai estar dentro de um array. Portanto, isto é extremamente importante porque é uma causa frequente de erros. Então, nesta situação, imaginando que nós queríamos, por qualquer razão, selecionar todas as div para as manipular mais tarde, ou logo a seguir, podemos fazer isto. Atribuir uma variável notes, por exemplo, o resultado de Query Selector All com o seletor div, portanto o seletor de elemento que vai selecionar as 3 div que aqui estão. E se vimos isto na consola, vemos que o resultado é este objeto que aqui se chama nodeList, mas podem interpretar isto como um array. Okay? Portanto, isto é simplesmente um array. E podemos ver que tem aqui, se expandirmos o nodeList, vemos o índice, e depois dentro, associado a cada índice, vemos o elemento desse índice. Portanto, vemos na posição 0 está div.note, a primeira. Na posição 1 está uma div.note também, mas neste caso a segunda div. Na posição 2 está div.menu. Okay? E vemos que o array tem uma dimensão 3. Uma coisa que eu não chamei a atenção, mas que também é extremamente importante, é que esta função é uma função, a Query Selector ou Query Selector All, são funções que estão definidas num objeto pré-definido pelo JavaScript quando ele corre no browser, que é o objeto document. Portanto, este document é uma coisa que nos é dada. Nós não temos que declarar esta variável, ela está simplesmente instanciada e disponível para ser usada e tem uma série de funções lá dentro. Duas destas funções são estas, Query Selector e Query Selector All, portanto tem que ser sempre escritas desta maneira.
document.querySelectorAll. Vamos então ver mais rapidamente algumas alternativas para obter elementos, mas novamente para reforçar a ideia de que eu recomendo vivamente que se foquem em querySelector e querySelectorAll, porque se souberem essas, quase que podem ignorar as outras, porque elas não são necessárias. Só não poderão ignorar no sentido de quando vêm exemplos têm que perceber o que é que elas fazem, e é mais nesse sentido que eu estou aqui a mostrar. Mas não têm que as usar. É preferível decorar apenas 2 funções do que decorar 4 ou 5 funções. As duas, querySelector e querySelectorAll, fazem tudo o que as outras fazem. Mas então, alternativas. Uma alternativa é ir buscar um elemento diretamente pelo seu ID, mas em vez de usar um seletor CSS, usamos a função getElementById e o parâmetro é o ID. Reparem que aqui é mesmo o ID e não o seletor. Portanto, se isto fosse usado, se quiséssemos usar em vez desta linha a função querySelector, ela teria que ser reescrita desta maneira. querySelector cardinal title, porque isto aqui é um seletor válido, isto é o ID. Okay? Portanto, há esta distinção que é importante se estiverem a fazer conversão de um exemplo que usa uma destas funções para querySelector, ou o contrário, por qualquer razão tem que ter cuidado com estes pequenos detalhes. Mas pronto, vai buscar o elemento com o ID title, neste caso é este H1. Aqui vamos buscar o subtitle e aqui vamos buscar um elemento com o ID container. Vamos buscar cada um daqueles 3. Eu não vou mostrar aqui o output disto, é óbvio qual é só mesmo para mostrar o nome da função e chamar a atenção para alguns detalhes. Um outro detalhe muito importante, que é importante genericamente em todas as funções JavaScript, mas que novamente é uma fonte frequente de erros e portanto eu chamo a atenção. As funções em JavaScript são sensíveis às maiúsculas e minúsculas, portanto são case sensitive, e é importante escrevê-las corretamente, porque caso contrário vamos ter erros. Portanto, neste caso concreto, getElementById, o E é maiúsculo, o B é maiúsculo, o I de ID é maiúsculo também. E reparem também noutro detalhe, neste caso, que é getElement singular. Isto é uma indicação de que esta função retorna apenas um elemento. O que neste caso seria natural, seria óbvio, porque por ID só pode haver um elemento com um determinado ID, portanto nunca poderia retornar vários, mas isto é importante prestarem atenção a este facto de element estar escrito no singular. Porque temos versões variantes que têm getElements plural, portanto isto é uma indicação de que a função retorna vários elementos. Okay? Neste caso é um getElementsByTagName. E claro, nós nesta situação, ao pedir elementos indicando qual é o nome da tag, potencialmente há vários elementos com o mesmo nome, e daí ser getElement. Portanto, esta função vai sempre retornar um array, mesmo que só exista um elemento, vai ser um array com uma posição. Aqui podemos ver, aqui vou mostrar o output na consola. Aqui podemos ver, por exemplo, na primeira chamada, que é esta getTitles, document.getElements, plural, byTagName, H1. Vamos buscar todos os H1, mas só um. Mas ao fazer aqui o console.log_titles, o resultado é este. Aqui tem um nome diferente, é um HTML collection, mas novamente isto é um array, então não se preocupem com estes nomes diferentes. E se expandirmos, vemos que só tem uma posição 0, e é o H1, é o único que existia, mas o H1 está dentro do array. Portanto, se nós quiséssemos aceder diretamente a esse H1, que foi obtido e que isto agora está dentro do array titles, teríamos que o indexar desta maneira. Titles 0 é o primeiro elemento. E podemos ver que aqui o output do
console log titles índice 0 é o H1. E isto sim é o elemento. O primeiro é o array que tem lá dentro os elementos. Portanto, mas isto é outra alternativa, procurar elementos através do nome da tag. É possível também obter elementos pela classe. Portanto, aqui, claro que estamos a usar classe, refere-se ao atributo classe, mas novamente, eu vou abrir aqui o exemplo. Portanto, aqui se quiséssemos ir buscar todos os elementos que tem a classe Note atribuída, neste caso são as duas primeiras div, podemos escrever assim, document get elements, plural novamente, by class name. Reparem novamente que aqui é o nome da classe, não é o seletor. Se estivéssemos novamente a traduzir este código para usar a função querySelector, escreveríamos algo deste género. Seletor Note. Portanto, aqui precisaria do ponto Note. Isto é um seletor CSS. Note é apenas o nome da classe, mas são coisas diferentes. Portanto, aqui no querySelector usamos a sintaxe dos seletores. Portanto, aqueles símbolos são importantes, caso contrário o seletor teria um significado diferente. Neste caso, se fosse o seletor apenas Note, estaríamos a tentar selecionar elementos cuja tag se chama Note, que é muito diferente. Mas, de resto, esta função getElements é plural também, portanto retorna um array de coisas, de elementos. Para ir buscarmos um elemento em particular, temos que indexar o array. Pronto, isto passa então, mostra então as principais formas de obter elementos. Depois de obtermos um elemento, vamos querer fazer alguma coisa com ele, vamos querer de alguma forma alterá-lo, provavelmente. Então vamos ver aqui algumas formas de fazer essas manipulações, essas alterações aos elementos no HTML. Uma coisa que poderíamos querer fazer, por exemplo, era alterar o conteúdo. E há duas formas que nós podemos usar para alterar o conteúdo. Ambas usam um atributo do objeto, da referência para o objeto, para o elemento que obtivemos com o querySelector. Portanto, são os atributos, podem pensar nos atributos ou como variáveis dentro daquele elemento. Portanto, aqui estamos a falar dos atributos innerText ou innerHTML. Okay? A diferença é que estes atributos são interpretados de maneira diferente. O primeiro é interpretado como texto simples, e portanto, se a gente escrever lá símbolos HTML como menor e maior, ele vai automaticamente converter aquilo. No innerHTML escrevemos código HTML. Vamos ver aqui um exemplo, tentar tornar isto talvez mais óbvio. Portanto, aqui o que estamos a fazer é queremos obter este elemento, este H1, que é o título, tem a palavra title, e por qualquer razão queremos alterar o título de forma dinâmica. Então aqui o que é que estamos a fazer? Vamos buscar o elemento com o querySelector. Ele tem um ID, novamente eu aqui usei ID só para facilitar este código, não é? Numa situação real, se calhar não fazia sentido ter ali um ID, usaríamos um outro seletor. Mas aqui para facilitar vamos usar o querySelector com selector de ID, obtemos o elemento H1 e depois podemos fazer isto, innerText, e escrever lá qualquer coisa. Reparem que aqui ao usar o innerText, neste caso concreto, eu estou a usar o innerText e coloquei símbolos que correspondem a HTML, não é? Isto seria um elemento HTML. Mas reparem que como isto foi passado para dentro do atributo innerText, ele vai mostrar isto como texto e não vai interpretar isto como HTML. E portanto o título passou a ser este que aqui está. Portanto vemos mesmo os símbolos como texto. Portanto eles não foram interpretados. Não é? O título, vou correr outra vez porque entretanto cliquei e correu outro pedaço de JavaScript. Portanto o título não ficou em itálico, não ficou com ênfase. Não é? Se quiséssemos
que o título ficasse com essa ênfase, que isto fosse realmente interpretado como HTML a aplicar ao título, então usaríamos o inner HTML. E neste caso, como estamos a passar ao atributo inner HTML, ele vai interpretar isto como HTML. Portanto, o que nós vamos ver são esta expressão env title enfatizado, portanto, em itálico. Portanto, vou correr outra vez, ok, e vemos que a alteração foi feita. Aqui já agora neste exemplo eu deixei este código para trás porque vamos ver isto depois mais à frente. Este exemplo é claramente apenas para ilustrar o uso destes atributos, inner text e inner HTML. Neste caso não faria sentido porque nós estamos a carregar o documento HTML, a carregar o JavaScript, e a primeira coisa que o JavaScript faz é mudar o conteúdo para uma outra coisa que nós sabemos exatamente qual é. Portanto, neste caso não fazia sentido usar JavaScript para isto, escreveríamos logo aqui o resultado que queríamos para aquele título, não é? Portanto, este tipo de coisas é mais frequentemente aplicado em resposta a interações do utilizador e não desta forma, né, quando a página é carregada. E para ilustrar essa situação, eu tenho aqui mais um pedacinho de código que faz exatamente isso, né, que responde a um evento de clique e altera o título para uma outra coisa. Neste caso altera para o título com ênfase, não é? Interpretado como HTML, ao clicar sobre o título. Mas isto é uma coisa que vamos ver já daqui a um bocadinho. Portanto, alterar conteúdo pode ser feito desta forma, alterar conteúdo de um elemento. Obter a referência para o elemento primeiro e depois sobre essa variável que representa o elemento usar o inner text ou inner HTML. Portanto, os atributos, novamente podem pensar nisto como variáveis, não é? Portanto, estamos a fazer uma atribuição a uma variável. Outra coisa que podemos e queremos frequentemente fazer é alterar o estilo. Existem várias alternativas para fazer isto. Portanto, vamos ver aqui algumas dessas alternativas. Portanto, novamente a mesma estrutura de HTML. Queremos alterar o título, alterar o estilo aplicado ao título. O que é que vamos fazer? Primeiro obter esse elemento. Eu aqui neste exemplo, isto é um exemplo mais antigo, eu estou a usar o getElementById, mas já vimos que seria equivalente, eu vou deixar aqui na verdade como comentado, a usar a função querySelector com o seletor de ID. E como é que podemos alterar então o estilo deste elemento? Uma das formas é alterar diretamente o valor do atributo style. Portanto, lembra-se, recordarem quando falámos de CSS e formas de inclusão, vimos que haviam três: fecheiro externo, fecheiro CSS externo, estilos internos dentro do elemento style no head do HTML e a forma inline, que recorre ao atributo style dentro do próprio elemento que está a ser estilizado. Em JavaScript é frequente fazermos isso, é frequente mudarmos o estilo inline. Não é a única forma, mas é frequente fazer-se dessa maneira. Uma forma de mudar o estilo inline é modificar todo o atributo, todo o texto do atributo. E isso pode ser feito desta maneira. É uma forma um bocadinho comprida, mas é assim. Sobre a variável que tem o nosso elemento, vamos primeiro buscar o atributo style, e esse atributo tem um outro atributo que é CSS text. Este CSS text refere-se a todo o texto que está dentro daquele atributo style. Vamos já ver daqui um bocadinho no browser isto a correr para percebermos o que é que aconteceu. Aqui o que estamos a fazer no fundo é dizer, era quase como se tivéssemos escrito isto, que está aqui, aqui diretamente no atributo style. Portanto, é equivalente a isto, esta linha que está aqui. A diferença é que esta é dinâmica, não é? Isto pode correr em resposta a uma interação do utilizador. Mas é na verdade exatamente isto que o browser vai fazer. Ele vai adicionar este atributo style e colocar como valor a string que nós passamos aqui. E aqui o que estamos a dizer é que a cor do elemento do texto passa a ser azul, tem uma borda
com um pixel, linha sólida e preta. Se nós vimos isto, vamos aproveitar para ver já isto na consola. Vamos só fechar as janelas que não interessam. Pronto, abrimos aqui a consola. Aliás, vamos se calhar fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. Eu vou comentar estas linhas. Vou comentar todo o JavaScript para vermos o aspecto da página sem correr JavaScript nenhum. Pronto, e vemos que o aspecto inicial é este. E é este porque está aqui escondido, mas já há aqui um pedacinho de CSS que torna aquele fundo do H1 cor laranja. Ok, portanto é a única coisa que temos. E agora vamos ativar novamente o nosso JavaScript para operar aquela alteração. Portanto, no fundo vamos executar isto e vamos ver o efeito. E antes de executar eu vou só fazer aqui um inspect para mostrar como é que está este elemento. Portanto, temos aqui o H1, que era como estaríamos à espera, no H1 com o ID Title e tem o conteúdo Title. E agora vamos fazer refresh, né? Eu já gravei as alterações no script, fazer refresh. E agora aquele JavaScript correu, o título está azul e tem a borda. E reparem no elemento aqui na lista de elementos, na hierarquia de elementos. Apareceu o atributo style. Reparem que este atributo não está no nosso HTML. Está apenas aqui na versão do browser, porque ele, entretanto, sobre o nosso HTML correu o JavaScript e o JavaScript inseriu este elemento. Okay? Mas, portanto, aquela linha, title.style.css text, o que nos permite é modificar o valor deste atributo style. E sabemos também que este atributo style, para recordar, quando nós usamos aquelas, potencialmente simultaneamente, as três formas de inclusão de CSS, a forma inline é que tem precedência sobre todas as outras. Portanto, mesmo que nós tivéssemos um color blue, um color red aqui no nosso CSS, um color blue no estilo inline iria sobrepor-se. Okay? Isto é uma coisa boa porque significa que aquilo que a gente faz com JavaScript pode sobrepor a estilos default que tenhamos carregado de outra forma. E normalmente é isso que a gente quer, não é? É que as interações do utilizador operem modificações e que essas modificações potencialmente substituam outras que tinham sido aplicadas de outra maneira. Uma alternativa a isto, portanto, nós aqui estamos a modificar simultaneamente todo o atributo style. Porventura, vamos supor que tínhamos começado já com qualquer coisa no atributo style. Vamos supor que tínhamos começado, sei lá, aqui que queríamos definir que a largura deste elemento tinha apenas 100 pixels. Nós podemos, isto é só para exercício académico, não é? Teríamos começado desta maneira. O nosso HTML, já sabemos que não devemos fazer isto devia estar no nosso CSS, mas vamos supor que tínhamos isto. Porque acontece a mesma coisa se nós corrermos isto várias vezes com valores diferentes no JavaScript em resposta a interações diferentes, seria a mesma situação, não é? Estaríamos a reescrever o atributo style. O que é que vai acontecer nesta situação? Reparem, eu vou gravar. Portanto, nós começamos com o atributo style com o width 100 pixels e vamos correr esta linha de código. Qual foi o resultado? Vemos que no style o width de 100 pixels desapareceu. Porquê? Porque foi reescrito por este. Não é? Por esta linha. Em algumas situações nós não queremos reescrever todas as propriedades que estavam inline. Queremos só modificar uma ou duas. Como é que podemos fazer isto? Uma alternativa a esta linha é nós modificarmos propriedade a propriedade, mas inline. Então podemos, isto na verdade era outro, está aqui, pensei que estava noutro exemplo, que tinha que abrir outro exemplo. Podemos fazer isso usando na mesma o atributo style, mas em vez de usarmos CSS text, que representa tudo, usamos o nome da propriedade que queremos modificar. Portanto, aqui vamos supor que queremos mudar o background color
para azul apenas. Eu vou comentar este para vermos o efeito e vou gravar. Portanto, a background color está azul, mas reparem, já podemos ver visualmente que a largura manteve-se do que estava no HTML. Portanto, mantivemos o width a 100 pixels, acrescentamos background color blue. Portanto, desta maneira, modificamos apenas a propriedade background color, mas inline, portanto, dentro do atributo style. Uma coisa que é importante ter atenção é que os nomes das propriedades, ao usar desta forma, elas têm que ser convertidos, porque os nomes das variáveis em JavaScript não podem ter menos, não podem ter o tracinho. Portanto, a propriedade CSS é background-color, mas a converter para este formato desaparecem os traços e as palavras a seguir ao traço, a primeira letra passa para maiúsculo. Okay? Portanto, é uma regra relativamente simples, mas é preciso ter atenção a isto, porque às vezes a gente esquece. Portanto, uma forma de modificar apenas uma propriedade inline. Já agora, uma alternativa, voltando atrás, vou só comentar isto, uma alternativa a esta linha que aqui está, title.style css text, é esta que está logo a seguir, title.setAttribute. Esta é uma função genérica que nos permite modificar qualquer atributo do elemento. O atributo style é mais um atributo, portanto nós podemos, em vez de usar esta linha, usar esta. É simplesmente uma alternativa. Set attribute style e dizemos que o atributo style passa a ter este valor que aqui está. Portanto, isto reescreve completamente todas as propriedades inline que estivessem aplicadas ao elemento. Portanto, são completamente equivalentes. Algumas coisas concretas que a gente às vezes quer fazer, portanto aqui não é nada propriamente novo do ponto de vista de JavaScript, mas só para chamar a atenção para coisas, interações muito frequentes. Esconder ou mostrar coisas, nós já vimos algumas alternativas quando discutimos propósito CSS. Uma forma é simplesmente usar a propriedade visibility, visible ou hidden. Portanto, aqui, depois vamos ver estas funções mais à frente. Aqui eu estou a fazer o texto pescar com umas funções que são executadas periodicamente com este set interval. Portanto, aqui o que estamos a fazer no fundo é usar aquela construção que vimos há pouco, title.style css text, e estamos a colocar visibility visible numa função e noutra visibility hidden. Portanto, o que isto vai fazer no nosso HTML é estar constantemente a modificar, e podemos ver isso aqui, a modificar o valor da propriedade inline visibility. Portanto, ver que ela está aqui sempre a mudar. Visibility hidden, visibility visible. Já vimos também que podemos, uma alternativa a isto seria modificar o display, ter um display none, mas nesse caso o elemento era mesmo removido do documento e, portanto, estes subiam. Mas é uma alternativa, não é? Em muitas situações é precisamente isso que queremos fazer. Portanto, uma forma é fazer isso com JavaScript. Claro que aqui isto não está, neste exemplo está com um temporizador, uma coisa periódica. Daqui a um bocadinho vemos como é que podemos fazer isto em resposta a um clique do utilizador, uma interação do utilizador. Muitas vezes também queremos adicionar ou remover elementos. Nós podemos querer criar elementos de forma dinâmica, quando o utilizador clica em algum sítio, sei lá, imagine uma lista de tarefas a fazer. Eu preciso ter um botãozinho para acrescentar uma nova tarefa. E quando clico no botão, o que o JavaScript tem que fazer é criar um novo elemento. Como é que podemos fazer isso? Com mais funções sobre o nosso document. Portanto, eu aqui estou precisamente já com um exemplo um bocadinho mais complexo, já com algumas funções que vamos ver daqui a um bocadinho, mas portanto eu vou-me focar só no interior dessas funções. Mas o que está a acontecer é precisamente o exemplo que eu estava a dar. Temos uma lista de coisas e queremos poder adicionar ou remover. Portanto, o que é que temos que fazer? Ignorando aqui a parte em que escutamos o evento de clique do utilizador, portanto, ignorando essa parte que vamos ver daqui a pouco, o que é que temos que fazer? Quando o utilizador clica no add,
temos que criar um novo elemento. Existe a função createElement do objeto document e o parâmetro é o nome do documento, do elemento, o nome da tag. Então, neste caso, estamos a criar um LI e depois já vimos como é que podemos preencher esse LI, já vimos que podemos usar o innerHTML e neste caso eu estou a colocar diretamente dentro do LI um link. Okay? Um link que não aponta para nada e é sempre com o mesmo texto, mas é só para exemplificar. E o que é que fazemos com este elemento? Este elemento, quando é criado com o createElement, ele não existe na DOM, não existe na estrutura. A DOM é a estrutura de elementos que representam a página, não é? Aquela estrutura hierárquica, a árvore. Nós temos que, ele não é colocado automaticamente na árvore, nós temos que explicitamente o colocar em algum ponto dessa árvore. Portanto, temos que dizer, no fundo temos que primeiro, para o colocar na árvore, selecionar o elemento que vai ser o pai desse elemento e depois fazer chamar sobre esse elemento um append child. Portanto, aqui o que é que nós queremos fazer neste caso? Nós temos aqui na nossa estrutura HTML a lista, o L, e é sobre esta lista que nós queremos acrescentar elementos, acrescentar itens, não é? Ela começa só com aquele primeiro. Quando clicamos no Add, queremos adicionar aqui um novo LI. Portanto, o que é que temos que fazer? Vamos buscar primeiro este elemento, e já vimos formas de o fazer. Neste caso eu estou a usar o Query Selector UL. Neste caso que isto é muito simples, não é? Eu sei que só tenho este UL, portanto numa situação realista este seletor seria mais complicado, provavelmente. Vou buscar o UL e sobre esse UL chamo a função appendChild e passo-lhe o elemento que acabei de criar e que está na variável newItem. Isto eu estou a fazer tudo numa linha, mas isto poderia ser, se fizer confusão, pode ser partido em duas linhas. Portanto, podemos criar uma variável para a lista, vou chamar lista, igual a document query selector UL, e depois sobre a lista chamar o appendChild. Okay? Se fizer confusão, podemos partir as coisas para fazer passo a passo, mas podemos concatenar tudo na mesma linha e atalhamos, não é? Portanto, no fundo, isto é o elemento UL e, portanto, eu posso escrever logo a seguir o ponto função dentro desse elemento. Okay? Portanto, isto é interpretado, este appendChild aplica-se ao resultado de tudo o que está para trás, não é? e que representa neste caso um objeto e, portanto, eu posso fazer tudo numa só linha. Ok, portanto, funções createElement, função appendChild. E reparem, vamos ver isto também ver isto a acontecer no próprio browser, porque é importante terem noção que todas estas alterações em JavaScript são repercutidas no HTML, portanto na árvore, e nós podemos realmente verificar se elas estão a ser feitas. E às vezes quando há problemas, quando o código está errado, a gente pode verificar se realmente ele está a fazer o que devia fazer olhando para esta árvore. Portanto, ele começa aqui com o LI e nós podemos, ao clicar, adicionar e reparar que foi acrescentado um outro. Okay? E adicionar vários. E podemos fazer o inverso, que é remover. Como é que removemos? Ignorando novamente como é que escutamos o clique naquele botão Remove, concentrando só no interior, o que é que temos que fazer? É ir buscar o elemento a remover, e para isso já vimos como fazer. Não é? Neste caso, o botão Remove Last remove o último. Portanto, podemos usar o Query Selector LI last child. Portanto, podemos usar o pseudo-class last child para ir buscar o último que está dentro da lista e depois pedir ao pai desse elemento para remover o filho. Uma forma de o fazer neste caso, como nós sabemos qual é o pai do elemento, é o UL, podemos usar o mesmo seletor que usamos há pouco. Document Query Selector UL, vai buscar o elemento UL e depois, em vez de chamar appendChild, chama RemoveChild. E passamos como parâmetro o elemento que queremos remover. Okay? E isto é esta linha que vai realmente fazer o elemento desaparecer. Portanto, este elemento que está aqui vai desaparecer.
Okay? Portanto, criar elementos, adicioná-los à árvore, removê-los da árvore. Então, a outra parte que estava ali, que eu estava a ignorar, é como é que escutamos eventos do utilizador, como é que escutamos cliques ou outras coisas. Eu aqui estou a concentrar no clique porque é o mais óbvio, mais frequente, mas há outros eventos que podem ser usados. Então, e estas coisas chamam-se eventos primeiro, não é? Estas ações do utilizador sobre a página são coisas que acontecem num instante no tempo, é um evento, é uma coisa pontual, aconteceu naquele momento. Em JavaScript, nós, para fazermos alguma coisa em resposta a eventos, temos que implementar funções que são chamadas quando esse evento ocorre. Essas funções genericamente chamam-se listeners, daí esta expressão, event listeners. Então, à escuta do evento, e quando ouvem o evento, respondem, fazem qualquer coisa. Como é que adicionamos um listener? Os listeners, estas funções que escutam eventos, são adicionadas a elementos particulares. Nós vamos adicionar um listener a um elemento sobre o qual queremos escutar um determinado evento, como no caso do exemplo anterior, no botão add. Seria no botão add nós adicionaríamos um listener sobre o evento click. Aqui nesta entrada, neste URL, tem uma lista de eventos, okay? Eu não vou abrir. Depois podem ver outros eventos e noutros exemplos vão aparecer mais um ou dois. Esta função addEventListener, então chamada sobre o elemento, tem dois parâmetros. O primeiro é o nome do evento, aqui neste exemplo vai ser click, e é uma string. Mas estas strings têm nomes pré-definidos, nós não podemos inventar eventos. E depois, uma função, e reparem aqui é que vamos usar aquela forma mais estranha de usar funções, porque no fundo nós vamos passar como parâmetro desta função addEventListener uma outra função. E é esta função que vai ser chamada quando este evento ocorrer. Okay? Vamos ver aqui um exemplo para tentar que isto fique um bocadinho mais claro. Portanto, temos a mesma estrutura que tínhamos há pouco, mas eu aqui removi o primeiro item da lista. O que é que temos que fazer então? Nós queremos escutar eventos de clique neste botão. Este botão add é mesmo um button aqui. A primeira coisa a fazer, é sempre a primeira coisa, ir buscar o elemento ao qual nós queremos adicionar o listener, não é? Sobre o qual queremos escutar o evento, neste caso o evento de clique. Como é que fazemos isso? Já vimos, query selector, e atribuímos a uma variável. Portanto, neste caso eu chamei button add e usei a função query selector. Portanto, document.querySelector, seletor de elemento button. Reparem aqui num detalhe. Eu tenho dois buttons. Eu vou pôr este até aqui para ser mais claro. Tenho dois buttons e estou a usar um query selector button. Como é que eu sei qual destes é que vou obter? Sabemos que o query selector só devolve um. Qual deles é que é? É o primeiro. Okay? E é sempre o primeiro. Portanto, nós temos a certeza que podemos usar este query selector button, apesar de existir mais do que um button na página, só o primeiro é que vai ser devolvido. Portanto, temos a referência para o elemento ao qual queremos adicionar o listener. Chamamos sobre esse elemento, button add, reparem que é o nome da variável, addEventListener. Novamente, cuidado com as maiúsculas, tem que ser assim, E maiúsculo, L maiúsculo. Primeiro parâmetro, string click. Portanto, isto temos que saber quais são os nomes dos eventos, procurando naquela lista que estava no slide. Segundo parâmetro, nome da função. Reparem que isto é o nome da função, não é invocar a função. Isto seria diferente, e seria errado neste caso. Okay? Não pode ter os parênteses. É o nome da função. Esta função está declarada logo a seguir. Não faz mal que a função esteja declarada a seguir, okay? Porque as funções declaradas assim, o JavaScript automaticamente declara-as logo no topo. Portanto, aqui no texto ela pode aparecer abaixo, não faz mal. Portanto, quando este clique acontecer sobre este botão, esta função vai correr. Esta função podem pensar que isto é um análogo, por exemplo, ao mouse press do processing. Só que o processing tem aqueles nomes pré-definidos. Nós aqui podemos dar o nome que quisermos a estas funções e podemos ter muitas para escutar o mesmo evento sobre elementos diferentes. O que é que fazemos aqui?
um console log add, só para confirmar que a função foi chamada. Isto é uma coisa que eu recomendo que façam. São mensagens de debug, mas só para verificar que de facto esta função foi chamada e foi executada, porque às vezes a gente pode se enganar ao adicionar o listener, adiciona o elemento errado ou adiciona sobre um evento errado e não temos sequer, clicamos e não temos a certeza se o código está a correr. Uma forma de verificar é adicionar logo no topo da função um console log. Claro que depois na versão final, depois está tudo testado, removemos isto. O que é que temos que fazer? O código que tínhamos há pouco. Okay? Vamos criar um elemento, li. Eu aqui estou-lhe a dar um conteúdo aleatório, portanto estou a concatenar a string item com o resultado de um número aleatório. E depois vamos para já ignorar isto. E depois chamamos novamente, como tínhamos há pouco, o append child da lista UL, passando-lhe o item que foi criado. Portanto, quando eu clico aqui, aquela função vai correr, aquela função adiciona uma coisa destas. Uma palavra item, um li com a palavra item e depois um número aleatório entre 0 e 100. O que é que nos falta aqui? Remover. A mesma coisa. Aqui a diferença é que eu estou a fazer, em vez de colocar o elemento numa variável, estou a fazer tudo numa só linha. Estou a fazer duas coisas diferentes. Primeiro, em vez de pôr isto numa variável, para depois chamar o WideEventListener, faço tudo numa só linha. Então, document, query selector, button, end of type 2, vamos buscar o segundo button. E logo a seguir na mesma linha adiciono um listener. Portanto, este listener vai ser adicionado sobre este elemento. Adiciono um listener de click, novamente, primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, aqui que é uma diferença, é uma alternativa, só para mostrar duas alternativas. Okay? Usem a que for mais fácil de compreender para vocês. Em vez de declarar a função e depois aqui passar-lhe o parâmetro no addEventListener, eu aqui estou a fazer simultaneamente as duas coisas. Estou a declarar uma função que neste caso nem tem que ter nome, uma função anónima, e ao mesmo tempo a passá-la como parâmetro. Isto pode parecer esquisito da primeira vez que se fez isto em JavaScript, mas é uma coisa muito comum de se fazer. A gente primeiro estranha, mas depois entranha. Portanto, isto é muito frequente. É preciso alguns cuidados. O que é que eu recomendo? É que escrevam primeiro assim, eu vou fazer aqui um cut, addEventListener, nome do evento, vírgula, espaço, fechar, parênteses, ponto e vírgula. E depois vamos aqui a este espaço, damos um Enter, e aqui sim escrevemos a declaração da função. Aqui, como ela não precisa de nome, deixa-me só voltar a pôr isto como estava, para ser um bocadinho mais legível. E costuma ser escrito desta maneira. Portanto, a declaração inicia na mesma linha, function, não precisa de nome, abrir e fechar parênteses. Esta aqui também não precisa de parâmetros. Depois vamos ver alguns exemplos que têm parâmetros, mas não é necessário. E depois chavetas para abrir e fechar o corpo da função, que está aqui, não é? E depois lá dentro o corpo, o que temos que fazer. Neste caso é remover, era o código que já tínhamos há pouco. Vamos buscar o último filho da lista e pedimos ao L para remover esse filho. E portanto, quando clicamos aqui, ele remove o último. Aqui neste exemplo, há aqui mais uma coisinha diferente. Que é o seguinte, só para ilustrar que de facto nós podemos adicionar listeners mesmo a elementos que acabamos de criar. E podemos ter vários elementos com listeners. Portanto, aqui o que é que acontece? Nesta lista agora eu posso remover um item clicando sobre ele. Em vez de remover só o... aqui está o first, mas na verdade é o último. Não sei porque é que está aqui first. Remove last. Em vez de remover só o último, eu posso clicar num item para remover. Como é que podemos fazer isso? No momento em que criamos o item, naquela função addButtonClick, na primeira que eu estava a descrever, depois de criar o elemento, eu sobre esse objeto, sobre esse elemento, eu posso chamar o addEventListener, eventClick, e passar-lhe uma função. Aqui novamente estou a passar o nome de uma função que está declarada lá abaixo, mas podia ter escrito aqui diretamente o corpo dessa função, como nesta outra alternativa.
E o que é que faz este handle item click? Está aqui em baixo. Este clique vai ser chamado por cada item. Vai ser chamado no item em que eu clicar. Não é? O que é que eu posso fazer? Uma das coisas dentro destas funções que escutam eventos, nós temos acesso a uma keyword especial, que é a keyword this, que se refere ao próprio elemento que foi alvo do evento, neste caso, o próprio elemento clicado. Portanto, o que é que podemos fazer? Podemos fazer isto, como tínhamos há pouco. Então, vamos buscar a lista, o elemento pai, e pedimos para remover o elemento clicado. O elemento clicado é representado nesta keyword this. Okay? Portanto, podemos fazer isto, e isto remove o item clicado. Há uma alternativa a isto, que eu deixei aqui também já agora, deixo aqui comentada, que em vez de, se não quiséssemos estar a pensar qual seria o seletor do elemento pai para remover o filho, nós podemos perguntar ao filho qual é o pai. Portanto, podemos atalhar e escrever desta maneira. Fica esquisito, mas funciona. E na verdade era o que estava a correr. Que é sobre o elemento clicado, nós sabemos que foi um elemento li, pedir-lhe o parent element. E o parent element é um atributo de todos os elementos. Este parent element refere-se ao well. Sobre o well, nós chamamos o remove child e queremos remover qual? O próprio elemento. Portanto, isto parece esquisito, mas lido em sequência faz sentido. É esquisito, temos um disso no início, um disso no final, um parent e um child, mas é mesmo assim, funciona. Se fizer confusão, usem esta primeira. Ok, portanto, escutar cliques ou eventos, genericamente, com função add-event-listener, nome do evento e depois a função que vai tratar desse evento. Para terminar, só aqui duas funções secundárias, ok? Só mesmo porque provavelmente vão vê-las em exemplos. Se calhar não vão tirar muito partido delas nos vossos projetos, pelo menos para já. São funções setTimeout e setInterval. São funções que nos permitem executar coisas no futuro. O setTimeout executa uma vez no futuro. E o que é que temos que fazer? Passar dois parâmetros. O primeiro é uma função que vai ser executada no futuro. Eu aqui estou a usar aquela segunda variante, não é? Estou a declarar a função e a passá-la como parâmetro simultaneamente, não, sem declarar a função noutro sítio. Isto pode parecer esquisito, novamente, pode ser um bocadinho mais difícil de ler, mas depois a gente habitua-se. Não é? E depois a vírgula, reparem que esta chaveta fecha o corpo da função, e depois a vírgula para passar o segundo parâmetro do setTimeout, que é quanto tempo no futuro é que eu quero executar esta função. E aqui isto é em milissegundos, portanto isto é 5 segundos. Portanto, quando a página arranca, 5 segundos depois dela carregar, isto vai correr. Isto o que vai fazer é simplesmente remover o último item que estava na lista. Portanto, isto não é um exemplo muito interessante, ok? Só mesmo puramente académico para mostrar o funcionamento destas funções. O setTimeout executa uma vez. Se quisermos executar uma função periodicamente, podemos usar o setInterval. Portanto, eu aqui estou a usar novamente a segunda forma, como fiz há pouco. Portanto, em vez de passar tudo diretamente, digo primeiro no primeiro parâmetro qual é a função que eu quero executar periodicamente. Isto é o nome da função, que está declarada logo a seguir. O segundo parâmetro é o intervalo, portanto em milissegundos. Portanto, neste caso vou executar esta função de 1000 em 1000 milissegundos, portanto 1 em 1 segundo. E esta função o que faz é criar um elemento e adicioná-lo na lista. Okay? Portanto, ele está sempre de 1 em 1 segundo está a adicionar elementos. Isto não é uma boa prática, não é? Porque não teria fim. Portanto, eventualmente estas funções correm periodicamente, das duas uma, ou não estão a adicionar coisas à página, porque senão eventualmente o browser ficava sem memória. Podem servir para outras coisas, para modificar um elemento, mas não para acrescentar, não, porque senão estaria a crescer indefinidamente. Ou então temos que arranjar uma maneira de parar a execução da função ao fim de algum tempo. Okay? Pronto, isto termina esta primeira introdução ao JavaScript do ponto de vista das funções mais úteis para manipulação de páginas.